Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mário César no seu canal e eu quero agradecer a você que tem curtido o nosso canal aí nesse tempo todo que a gente está aqui no YouTube e pedir que você divulgue, não é? Nós não temos um fim lucrativo, esse canal fala de teologia e de política e eu sei que algumas pessoas têm sido abençoadas com o que a gente tem falado aqui, abençoadas e informadas. O que eu quero falar agora sobre um vídeo que eu assisti do pastor Augusto, do reverendo Augusto Nicodemos, da igreja presbiteriana, e um rapaz estava o entrevistando e eles estavam falando sobre coaching pastoral, que é uma nova tendência, mas não é de coaching pastoral que eu vou falar. Pode ser que eu fale no outro vídeo, é um tema que não me apetece, que não me interessa, no qual eu não acredito, eu não dou crédito a esse tipo de nova teologia, ou de nova tendência teológica, ou de nova tendência hermenêutica teológica, não me interessa muito. O fato é que eu quero falar sobre uma frase que no meio do vídeo, o reverendo Augusto Nicodemos fala. Ele diz assim, ele fala sobre a teologia da libertação e fala sobre outras coisas. E ele diz que essas manifestações, esses movimentos que surgem de vez em quando, como a teologia da libertação e outros, eles não são no todo falsos. Eles têm algum fundo de verdade e eles se valem desse fundo de verdade para abstrair e para expor apenas aquilo que os convém e que eles podem, da qual eles podem extrair uma doutrina, e aí daí você sabe que surgem as heresias. Foi nesse sentido que ele quis dizer. No entanto, eu quero pegar essa frase e eu quero discordar da frase quando ele diz que esses movimentos têm um fundo de verdade e tal. Primeiro eu quero lembrar o que está escrito em Mateus, no capítulo 23, Jesus, quando ele está repreendendo os fariseus ali, ele diz assim, ele está falando dos fariseus, fala que na cadeira de Moisés os hipócritas estão querendo sentar e tal, e Jesus faz uma repreenda muito dura ali, ele dá uma repreensão muito dura aos fariseus, mas aí ele diz assim, Jesus olha para o povo, aponta para os fariseus e olha para o povo e diz assim, ouçam tudo que eles falam, mas não faça, não pratique nada do que eles praticam. Em 1 Tessalonicenses, tem um texto, 1 Tessalonicenses, estou aqui com a Bíblia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e a partir do verso 18, está escrito assim, não extingais o Espírito. Eu vou ler o 21. 1 Tessalonicenses 5, 21, diz assim, examinai tudo, retende o bem. Muitas pessoas pegam esse texto, esse versículo de Paulo, essa carta de Paulo, e eles fazem desse versículo, desse ponto específico de Paulo, eles tomam por doutrina. E eu quero advertir dentro da palavra que a compreensão que se tem feito até de maneira tradicional ao texto não é a compreensão que a Bíblia dá, não é a compreensão bíblica, não é o que as pessoas têm entendido quase que a vida inteira da igreja, ou pelo menos depois do século XVI e XVII, onde a igreja encarna um espírito mais racionalista por causa dos movimentos humanistas da Europa. Essa compreensão tem sido distorcida. Não é isso que as pessoas entendem, que é o que eu vou falar agora, que é o que a Bíblia diz. O que as pessoas entendem? As pessoas entendem assim, não, você pode ler uma heresia e aí você não é tão pecado,
se você tirar as coisas ruins, aí sim você pode praticar. Eu vou lembrar o que eu disse há pouco tempo sobre Mateus 23. Jesus diz assim: ouça tudo que eles têm para falar. Jesus estava dizendo que tudo que aqueles homens fariseus que ficavam no templo, eles falavam, tudo era verdade, tudo era bom. Só que Jesus também diz: mas não pratiquem nada do que eles praticam. Embora a retórica daqueles homens fosse uma retórica boa, fosse uma retórica que fosse de boa conduta, que apontava para uma boa conduta, mas a sua prática externava outra coisa. Jesus poderia então dizer: eles são homens pecadores, mas o que eles fazem é muito bom. Então, observe se eles fazem alguma coisa de boa e façam também. Não. Jesus elimina a fala deles, Jesus elimina o discurso deles através dos atos que eles praticavam. Jesus os chamava de irreconciliáveis. Jesus proclamava ais para aqueles homens, assim como Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles proclamavam contra os povos pecadores. O ai na Bíblia era um termo de irreconciliação, ou seja, não havia perdão, porque eles não tinham tendência a pedir perdão, então eles não poderiam ser perdoados, então não haveria salvação para eles. Em 1226, um homem chamado Stephen Langton, ele fez a separação da Bíblia entre capítulos e versículos. O que acontece? O que acontece então? Eu quero lembrar que o texto hebraico e o texto judaico, né, e o texto grego, eles tiveram extrema dificuldades em ser traduzidos para outros povos, principalmente com povos de língua de uma ramificação latina, como a língua portuguesa, por causa dos casos de acentuação, de pontuações. O texto hebraico não tem pontuação, ele é um texto direto, né? Você tinha que ser um exímio tradutor, você tinha que pelo menos ter vivido entre o povo judeu, pelo menos por algum tempo, para poder entender a maneira como eles falavam, os locais onde eles respiravam e separavam as palavras e tal. Se você pegar o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no versículo 21, onde eu li, onde está escrito aqui: examinai tudo e retende o bem, o texto não está dizendo que é para você ler qualquer coisa e depois você dizer assim: isso aqui é bom. O texto é ruim, pode ser até ser um texto satânico, pronto, mas tem essa parte aqui que é boa, eu vou levar isso aqui para mim. Isso é uma verdade, isto existe, isto acontece, mas não é uma doutrina bíblica. Isto não vale para o texto bíblico. Isto não é praxis da Bíblia. A Bíblia elimina tudo que no começo, no meio ou no fim possa ser contrário à doutrina bíblica. Qualquer texto bíblico, se tiver alguma falha, se tivesse alguma falha, não teria entrado no cânon bíblico, como os livros apócrifos ou apocríficos não entraram, porque muitos deles continham heresias, outros talvez nem contivessem, mas por ter pontos contrários à doutrina bíblica, eles não entraram. Então o texto aqui, você tem que levar em consideração o contexto em que esse texto está inserido. O versículo 21 diz assim: examinai tudo, ponto. Não é examinai tudo ou examinai tudo, vírgula. Examinai tudo, ponto. Examinai tudo, ponto. Retende o bem. Examinai tudo aí, você tem que saber o que é esse tudo. De que é que Paulo está falando. Leia o que está logo no versículo anterior, no versículo 20.
Em 1 Tessalonicenses 20, olha o que está escrito, ó. Não desprezeis as profecias. E aí continua, examinai tudo. Uma coisa está conectada à outra. O próprio Jesus disse, deveríamos examinar a sua palavra, porque nós cuidamos ter nela a salvação e elas testificam dele. Como elas testificam de Jesus, Jesus disse aos fariseus, olha, examinem as vossas escrituras, porque elas testificam de mim e vocês cuidam ter nela a salvação. Vocês não querem ser salvos lendo a palavra? Pois elas falam de mim. Elas apontam para o fato de que eu sou o Salvador. Então, o que o texto está dizendo não é que eu tenha que ler tudo e tirar o que eu gosto. Não, porque aí eu posso usar a Bíblia para fazer a minha doutrina. E não existe a minha doutrina. Embora existe uma tendência natural do homem de idiosincrasia, que é quando eu tenho a minha interpretação, é uma hermenêutica idiosincrática. Isso não quer dizer que a Bíblia seja assim. As pessoas são assim. A Bíblia só tem uma interpretação. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. Quando a Bíblia diz que os pecados do homem afastam o homem de Deus e podem mandar para o inferno, é isso que vai acontecer se o homem não se arrepender. Depois você confira lá no livro de Salmos, entre o capítulo 5 e o capítulo 9, vê o que Deus fala do homem que peca. Então, em nome de Jesus, quando eu digo examinai tudo, retende o bem, e eu estou fazendo as pessoas entenderem que eu estou querendo falar de que eu tenho que ler um texto e tirar só o que é bom, não, isto não é verdade. Quando eu falo isso, eu estou desconectando o texto. Na verdade, o texto está dizendo, examinai tudo, baseado no versículo 20, quando diz assim, não desprezeis as profecias, examinai tudo. Aí ele continua no mesmo 21. Por que ele continua no 21 e não vai para o 22? Assim como ele poderia ter ficado no 20 e ter trazido o 21 para o 20. Ele poderia ter dito, não desprezeis as profecias, examinai tudo. Porque, é claro, a nossa língua é uma língua muito complexa. A língua portuguesa é uma língua complexa. Eu sou professor de língua portuguesa. A nossa língua foi uma das últimas línguas. Por isso que é a última flor do Lácio. O Lácio era um lugar no sul da Itália, onde você teve uma grande proliferação do latim. Então, a língua portuguesa, assim como a língua francesa, são filhas dessa língua que é o latim. Então, quando você tem uma língua tão complexa quanto a língua portuguesa, que é um código secreto, poucas pessoas no mundo falam essa língua, se você considerar a população mundial, né? São um pouco mais de 250 milhões de pessoas. É muito pouca gente é quase que a população. É um pouco mais do que a população do Brasil inteiro. Mas se você notar, são 7,5 bilhões de pessoas. Então, a língua portuguesa é muito complexa. Uma tradução verdadeiramente genuína das escrituras ainda é uma dificuldade. Não é porque você tem aí um erro ou uma vontade de errar que você não tem uma tradução boa. É porque realmente a língua portuguesa é uma língua complexa. Mas se você notar, Langton, ele separa, o Stephen Langton, que era da igreja da Cantuária, né? Ele era um arcebispo na França. Ele faz essa separação, e quem sabe a separação de versículo que chegou para nós nem seja a dele. Tenha sido já uma posterior, porque não tem dados históricos precisos para isso. Mas olha o que é que a segunda parte do versículo 21 diz. Ele diz assim, examinai tudo, ponto. Tudo o que? As profecias que estão lá no 20. Examinai todas as profecias, ponto. Mas ele não está mandando retirar o que é bom das profecias. Não é uma ordem de Deus questionar o que é bom ou o que é mal. A ordem de Deus é obedecer. Mas olha o que é que diz, retende o bem. Mas que bem, o que isso tem a ver? Qual é a conexão disso com o texto? É o que está no 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. O bem que ele está falando é o contrário ao que vem logo no versículo 22, que ele diz assim, abstende-vos de toda aparência do mal. O bem que ele está dizendo aqui é guardar o bem, não está falando guardar o que é bom do texto.
Guardar o bem, fazer o bem, praticar o bem, não pecar, obedecer a Deus. É isso que o texto está dizendo. E embora seja muito complexa a compreensão, não é de todo impossível de compreender. Então, fica aí para você e para mim essa compreensão, e que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus, e que a gente possa entender que, embora grandes pastores, grandes reverendos, como o reverendo Augusto Nicodemos, aos quais eu rendo minhas apologias, porque é um grande homem de Deus aqui no Brasil, não se pode negar isso, um homem que tem mostrado sabedoria de Deus, mas não existe uma heresia da qual eu possa dizer que ela não é no todo falsa. Toda heresia é falsa, qualquer heresia é falsa. Embora uma heresia diga que Jesus é Deus, que Deus é o Pai e que o Espírito Santo é o Consolador, mas se ela quebrar a regra depois, ela desfez tudo o que disse antes. É como em Apocalipse, no final, quando o próprio Jesus recomenda que não se retire ou que não se acrescente nada às Escrituras. E tem até condenações e tem até sanções para quem fizer isso. Então, não existe um texto, para concluir, para a gente fechar, não existe um texto que seja tão bom ou que seja tão ruim a ponto que a gente tenha que tirar alguma coisa boa dele. Esse não é um fator bíblico. Isso pode acontecer se você ler um livro, qualquer coisa assim, mas não em relação... quando eu falo um livro qualquer, mas não em relação à Bíblia. A Bíblia não é assim. A Bíblia você lê e ouve o texto, compara com outros textos, e aí você faz inferências, mas você tem que fazer isso debaixo do Espírito Santo, porque a Bíblia é um livro espiritual. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus.